Oi, povinho! Estamos de volta à nossa aula 2, caminhando para o final da Primeira Guerra Mundial. Quero que vocês deem uma olhadinha nesse vídeo e depois a gente prossegue, tá bom? Anos da Primeira Guerra Mundial. Aos 100 anos, levou a Europa à guerra. Quem era o arquiduque Francisco Ferdinando e por que foi assassinado? Francisco Ferdinando era o sobrinho e herdeiro de Francisco José I, regente do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro abarcava os territórios das atuais Áustria, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, Croácia, Bósnia e Herzegovina, partes da Romênia e da Polônia. Em 1908, a anexação da Bósnia e Herzegovina ao Império Austro-Húngaro foi vista pelos nacionalistas sérvios como uma afronta ao ideal da Grande Sérvia. Para os nacionalistas sérvios, a Bósnia deveria pertencer à Sérvia e não ao Império Austro-Húngaro. Essa e outras regiões iriam remontar o antigo Império Medieval Sérvio. Em 1914, o herdeiro do Império Austríaco, Francisco Ferdinando, iria visitar a capital da Bósnia, Sarajevo. Assassinar o herdeiro do Império Austríaco em sua visita a Sarajevo era a oportunidade que os terroristas sérvios tinham para enfraquecer o Império. Então, meus queridos, a gente agora caminha para o final da guerra, lembrando que a primeira parte da guerra, em 1914, foi o período do chamado Guerra de Avanço. E a partir de 1915 a 18, é a Guerra de Trincheiras, onde os soldados tinham delimitado o território ocupado e ficavam ocupando essas trincheiras, que vocês com certeza já viram em filmes, que são redes de valas escavadas na terra, e que se tornaram os lares temporários desses combatentes. Então, povinho, em 1917, a configuração dessa guerra estava da seguinte forma. De um lado, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Império Turco Otomano, versus a Tríplice Entente, a Grã-Bretanha, França e Itália. Itália, que se você lembra, estava do lado da Tríplice Aliança, mas mudou de lado com a promessa de receber territórios. E a Rússia, nesse momento, já tinha se retirado do palco de guerra. Por quê? Porque ela estava atravessando uma revolução interna, a chamada Revolução de 1917, a Revolução Bolchevique, e a população exigiu que fossem retirados os seus homens da guerra, já que eles não tinham condições bélicas, financeiras, para manter os homens na guerra, assim como os países do restante da Europa estavam mantendo. Então, a Rússia se retira do palco de guerra, mas em contrapartida, os Estados Unidos tinham entrado ao lado da Tríplice Entente. Mas por quê? E qual o motivo levou os Estados Unidos a ingressar na guerra? Bom, o porquê são razões políticas e econômicas. Os Estados Unidos, ele temia que ao final da Primeira Guerra Mundial a Alemanha despontasse como uma grande nação, já que antes de iniciar a guerra, ela já estava demonstrando esse poderio econômico. Estão lembrados que um dos motivos da Primeira Guerra Mundial foi a rincha entre Inglaterra e Alemanha? A Alemanha, nessa segunda fase da Revolução Industrial, estava superando a Inglaterra na produção de aço, ganhando o mercado consumidor. Então, era isso que os Estados Unidos temia, que eles crescessem economicamente e assim os Estados Unidos perdessem espaço. E o que levou, então, os Estados Unidos a entrar na guerra? Um ataque de submarinos alemães a navios mercantes estadunidenses que estavam levando materiais bélicos, alimentos para a Tríplice Entente. Então, aí ela ganhou o motivo para ingressar na guerra. Então, povinho, em 1918 a gente inicia o fim desse conflito, a gente tem a rendição da Alemanha, o Kaiser Guilherme, ele
sai do poder, ele abdica. A gente tem, então, a vitória da Tríplice Entente e a gente segue para os trâmites do final da guerra. Quais foram as consequências da guerra? Bom, a gente tem uma destruição em massa de cerca de 10 destruição em massa e cerca de 10 milhões de mortos. Ao final da guerra, a gente tem a apresentação do Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, dos 14 pontos de Wilson. Ele desejava uma guerra sem vencedores, uma tentativa de estabilidade na Europa para que ela voltasse a se recuperar economicamente e voltasse a fazer comércio com eles, mas não funcionou. Eles seguem, então, para a Conferência de Paris, em 1919, onde a gente tem os 4 grandes, a Inglaterra, a França, a Itália e os Estados Unidos, participando dessa conferência, com 70 delegados, todos da Tríplice Entente, e acabam chegando no Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele é extremamente duro com a Alemanha, impõe a redução de sua força bélica, não pode ser constituído na Alemanha um exército superior a 100 mil homens, pagamento de indenização aos vencedores, cerca de 100 mil marcos, que era a moeda da Alemanha na época, não pode ter indústria bélica e também ela é penalizada tendo que devolver aqueles territórios da Alsácia e da Lorena que eles tinham tomado da França no período da Guerra Franco-Prussiana, estão lembrados? Pois bem, a gente também vai ter a fundação da Liga das Nações e os impérios austro-húngaro e turco-otomano foram punidos perdendo territórios. Houve o desmembramento desses impérios, ou seja, as nações que a Áustria-Hungria e o Império Turco-Otomano estavam ocupando conseguiram se tornar independentes. Ao final desse conflito, povinho, a gente vê os Estados Unidos ascender de maneira meteórica. Eles ascendem como maior potência econômica, militar e política mundial, superando então a sua mãe, né, a Inglaterra. E temos uma polarização política na Europa entre os anos de 20 e 30. Bom, povinho, aqui tem um mapa de como se configurou a Europa após a Primeira Guerra Mundial. Eu queria que vocês começassem com a corzinha amarela, que segundo a nossa legenda, são as perdas. Lembra que eu citei que os impérios turco, otomano e austro-húngaro perderam territórios, que as nações que eles dominavam conseguiram sua independência? Pois bem, do desmembramento desses impérios, nós vemos surgir Iugoslávia, Hungria, Tchecoslováquia. Também tiveram perdas do Império Russo e surgiram os países da Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia. A Alemanha foi penalizada, perdendo o território da Alsácia e da Lorena, tá vendo lá vermelhinho? Alsácia, Lorena, e aquela área vermelhinha lá próxima à Lituânia, que é o corredor polonês. Povinho, que quero eu de vocês agora? Eu quero que vocês leiam esse texto e depois realizem as atividades que seguem de interpretação de texto. Dá pause no vídeo, lê e depois responde no teu caderno. Não precisa copiar texto, não precisa copiar perguntas. Se você tiver acesso, você pode fazer o print e impressão. Aqui está a próxima parte, a segunda parte do texto. Terceira parte do texto. E aqui a última parte. E o exercício. É apenas interpretação de texto, tá? Depois que você concluir, aí você segue para o exercício proposto, aquela boa e velha fichinha. Dá pausa, lê e responde no teu caderno, ok? Pronto, estamos concluindo aqui. Então, povinho, até a próxima aula. Não deixem de realizar as atividades, combinado? Cheiro, fiquem bem, fiquem em casa. Tchau.